Questão sobre morfologia de uma prova de seleção ao Colégio Militar de Belo Horizonte, realizada em 2025 para ingresso em 2026. Cobrou-se o seguinte: considerando os trechos do texto 4, um dos textos da prova, julgue as afirmativas sobre o papel das classes de palavras como verdadeiras ou falsas. Então, eu vou te pedir, você vai pausar essa tela, vai, dentro do seu ritmo, procurar ver se você se lembra de tudo ou de quase tudo, anotar num cantinho qual foi a sequência que você achou, porque depois você vai ter que escolher dentre essas opções, ok? Então, vá lá, pause a tela e demore aí o tempo que você julgar que seja necessário para você. Vai lá. Se você fez isso, procure dentre essas 5 alternativas uma que tenha a sua sequência, exatamente igual, ou a mais parecida. Vou te dar uma outra chance. Confira o que você marcou. E agora, assinale a alternativa. Vamos lá então. Quando se fala de morfologia, a gramática ela tem a semântica que fala do sentido, a sintaxe que fala da estrutura e a morfologia que praticamente trabalha, em sua maioria, com o rótulo das palavras. As palavras são agrupadas em 10 classes, em 10 grupos. Nós temos aí o artigo, que vai determinar um substantivo. Nós temos o substantivo, que é aquilo que vai dar nome. Nós temos o adjetivo, que é o elemento que caracteriza. O advérbio, que é chamado em muitas questões de circunstância. O verbo, que pode ser de ação ou não, pode indicar estado ou fenômeno da natureza. O pronome, que é uma palavra colocada sempre em função de um nome, ou seja, de um substantivo. O numeral, que serve para contar, para enumerar, para colocar na ordem, quantificar. A preposição e a conjunção, que são palavras que ligam termos dentro de uma oração, ou uma oração com uma outra, e a interjeição, que exprime um estado de alma. Só para você relembrar o nome das 10 classes, ok? Bem, quando eu falo de substantivo, a gramática me diz que ela serve para dar nome aos seres. Entenda como ser tudo aquilo que existe. Então, existe um ser humano, então, ser humano, um homem, uma mulher, é substantivo. Um cachorro, um gato, animais, substantivo. Né? Água é o nome de algo que existe. Nome de um líquido, substantivo. Fome é o nome de algo que eu sinto quando eu tenho uma carência de alimentos. Tudo que tem nome é substantivo. Para ficar mais fácil, normalmente um substantivo, antes dele vem aquela palavrinha chamada artigo. Então, quando eu tenho a palavra aluna e a palavra trabalho, antes de aluna eu tenho o a, que é um artigo definido. O a e os seus plurais são os artigos definidos. E antes de trabalho, eu tenho o que é um artigo indefinido. O uma e os seus plurais são artigos indefinidos. Então, aluna e trabalho são substantivos. Quando eu olho algumas frases, eu vou perceber que eu, às vezes, tenho substantivos e antes deles eu não tenho um artigo puro. Eu tenho um artigo misturado com uma preposição. Como assim, professor? Olha lá. Dentre essas 4 palavras destacadas, olha a palavra carro. Antes dela tem o artigo carro. Um artigo indefinido. Então, carro é um substantivo. Só que antes de casa, eu não tenho só o artigo a, de a casa. O artigo a misturou-se com o em mais a, na. O em é a preposição, o a é o artigo e casa é um substantivo. Antes de avó, eu não tenho só o artigo definido a, de a, avó. Porque ele foi fundido com a preposição de mais a, da.
Antes de Fiat, eu não tenho só o artigo a Fiat. Ele também se fundiu com a preposição de. Então, o artigo pode ser puro ou o artigo pode ser fundido. Ou ainda, o artigo pode não aparecer. Observe que a palavra saúde, a palavra dom e a palavra Deus não tem nesta frase artigo. Mas eu poderia colocar assim: a saúde é um dom. E Deus, ser um substantivo próprio, dá nome ao Criador Supremo, é um nome, é um substantivo. Professor, e todos? Olha o artigo antes de todos, não? Esse a antes de todos não é um artigo. Como que pode ter um artigo feminino se a palavra todos é masculina? O a de a aluna é um artigo, a aluna, porque a é feminino e aluna é feminino. Tá? Então, aí está a definição do que é um substantivo. Esse a de deu a todos é uma preposição. Assim como você precisa de, que você conversa com, você dá a alguém. Beleza? Dito isto, eu estou dizendo para vocês que o último parênteses é verdadeiro. Vida de estudante é difícil. Não tem artigo antes da palavra vida, mas eu posso colocar a vida de estudante é difícil. Então, vida é um substantivo que atua como o termo principal sobre o qual se afirma alguma coisa. Está sendo feita uma afirmação a respeito da palavra vida. Então, se o último parêntese é verdadeiro, eu já estou tirando 3 alternativas: a B e a E. Porque nessas 3, as palavras, a última alternativa está colocada como falsa. Ok? Então, aí tem a primeira eliminação. Continuando. Quando eu falo de adjetivo, o adjetivo serve para dar uma característica. Pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, pode ser apenas uma marca. Por exemplo, para eu saber se a palavra realmente é um adjetivo, eu tenho que ver se a palavra está concordando. Por exemplo, bonito é uma característica de uma palavra masculina, homem bonito. Educadas é uma característica de uma palavra que é feminina e plural. Mulheres educadas, ok? E aí, quando eu tenho o assunto da aula foi fácil para todos, fácil é uma característica de quê? Do assunto. Por que assunto é substantivo? Olha o artigo antes dele. Então, se fácil caracteriza um substantivo, fácil é um adjetivo. Uma moça alta entregou esses objetos estranhos aqui. Alta é a característica de moça. Moça é feminino, alta é feminino. Estranhos é a característica de objetos. Objetos é masculino plural, estranhos é masculino plural. Então aí nós temos o exemplo que é adjetivo. Isso quer dizer que o terceiro parênteses é verdadeiro. De um bom comportamento. A palavra bom caracteriza o substantivo comportamento. E aí ela é um adjetivo por esse motivo. Então, se o terceiro parênteses é verdadeiro, eu já eliminei a letra B, porque o terceiro parênteses, a terceira letra da letra B, a terceira opção, está como falsa. E ficou como resposta, só de eu saber o que é substantivo e adjetivo, a letra C. Espero que você tenha acertado. Agora vamos lá. Quando eu falo de advérbio, advérbio é rotulado como circunstância, uma circunstância de tempo, como hoje, de modo, como tranquilamente, de lugar, como aqui, de intensidade, como muito, de negação, como não, de afirmação, como certamente, de dúvida, como talvez. E o advérbio, ele não pode se referir a um substantivo, porque a palavra que se refere a um substantivo é adjetivo. O advérbio pode se referir a um verbo. Todos comeram bastante no aniversário. Então, bastante é o quanto comeram. Tem que comer muito, comer pouco, comer bastante. Então, comer é um verbo, bastante é um advérbio, uma circunstância de intensidade. Também, o advérbio pode se referir a um adjetivo. Parecia bastante feliz com o resultado. Feliz é uma característica de alguém. Eu estou muito feliz, pouco feliz, bastante feliz.
Se o bastante está intensificando o feliz, é outra circunstância de intensidade. Ou ainda, um advérbio pode modificar outro advérbio. Falou muito alto para a plateia. Esse alto aí não é um adjetivo. Não tem um homem alto aí. Não tem uma mulher alta aí. É como ele falou. Falou alto. É o modo como ele falou. Tá? Agora, quando eu falo alto, é uma coisa. Quando eu falo muito alto, é outra. Então, esse muito está intensificando o advérbio alto. Ok? Então, está definido o que é advérbio. Detalhe importante: advérbios não variam. Advérbios não se flexionam. Ele não tem feminino e nem plural. Olha a primeira frase. Todos é plural. Comeram é plural. Mas o bastante ficou no singular. Se eu dissesse na segunda frase que pareciam, eu deveria dizer que pareciam felizes. Mas seria o quê? Pareciam bastante felizes. E na última, se eu colocasse ela falou, continuasse dizendo que ela falou muito alto. Eu não falo que ela falou muito alta, que os advérbios não variam. Dizendo isso, podemos dizer também que o penúltimo parênteses é falso. Ele era meio preguiçoso. Então, preguiçoso é uma característica. Preguiçoso é um adjetivo. Então, esse meio está se referindo ao adjetivo preguiçoso. Alguém é muito preguiçoso, pouco preguiçoso, meio preguiçoso. Isso é um advérbio. E aí falou que é um numeral. Então, não é. Então, se o penúltimo parêntese é falso, conferindo o que nós já marcamos, ó, o penúltimo parêntese é falso. Bom, o que é um pronome? Um pronome é uma palavra que substitui um nome, pronome. Está colocado em lugar de um nome. Ou então ele acompanha um nome. Nome é substantivo. Então, Márcio é professor do 6º ano. Ele leciona matemática. Ele quem? O Márcio. Então, a palavra ele substituiu o substantivo Márcio. E se ele substitui um substantivo, ele é chamado também de pronome substantivo. Agora, meus filhos estudam no colégio militar. A palavra filhos é um substantivo, que está no plural. O meus está no plural e no masculino para concordar com filhos. Se fosse filha, seria minha filha. Se fosse filhas, seria minhas filhas. Então, a palavra meu, ela não está substituindo. A palavra meus está concordando com o substantivo. Lembra que eu falei que a palavra que se refere ao substantivo tem valor adjetivo? Então, o pronome meus, ele é chamado de pronome adjetivo. Ele não é um adjetivo propriamente dito, porque ele não é qualidade, filhos educados. Ele não é defeito, filhos maldosos. Ele não é característica, filhos caçulas. Então, ele funciona como um termo de valor adjetivo. Então, tem pronome que está no lugar de um substantivo, é um substantivo. E tem pronome que é acompanhado de um substantivo, é adjetivo. Olha lá. O primeiro parênteses é falso, por quê? Seu nome era Jerônimo. Esse seu concorda com a palavra nome. Se fosse família, seria a sua família. Então, esse seu, ele não é um pronome substantivo, ele é um pronome adjetivo. Ele não está substituindo garoto, ele está acompanhando a palavra nome. O nome do garoto está ali, ó, Jerônimo, está substituindo. Então, se o primeiro é falso, na alternativa que nós marcamos, ó, o primeiro é falso. E faltou essa outra, vá ligeiro se ajeitar. Eles disseram que ligeiro é um adjetivo. Você deve ter pensado assim, eu pensei que fosse uma característica de alguém. Só que o alguém não está escrito aí. Esse ligeiro é o modo como ele deve ir. Vá rapidamente, vá depressa. Então, o ligeiro se refere a um verbo. Nesta frase, ele é um advérbio. Então, FFV, FV. Tá? É a letra C de casa. Acredito que, ao menos por eliminação, muitos de vocês podem ter
acertado. Tá bom? Espero que eu tenha relembrado algumas coisas que são importantes. Estude classes gramaticais. É um assunto que você vai encontrar em muitas provas dos colégios militares pelo Brasil afora. Um abraço.